situação, aquilo que parecia ser o fundo do poço, abre-se um alçapão, e as coisas que pareciam já ter chegado ao seu limite, começam a ficar pior. A princípio, com a abertura dos selos, as perseguições, elas são humanas. Quando as taças começam a ser derramadas, e quando as trombetas começam a ser tocadas, aí podemos perceber no Apocalipse a ira de Deus caindo sobre os desobedientes. É lógico que eu não vou ter tempo de ler versículo por versículo, eu não vou ter tempo de ler narrativa por narrativa, porque além de ficar um tanto quanto cansativo, talvez, o tempo não nos permitirá, o tempo que nós temos não nos permitirá fazer isso. Mas eu quero convocá-los, conclamá-los e solicitar que os senhores em casa leiam o Apocalipse, pelo menos até entre os capítulos 6 e o 19, para os senhores terem mais ou menos uma noção do que vai acontecer aqui na Terra. Não, eu queria explanar esse período aqui, comentar só pelo menos esse capítulo 9, o versículo 9, do capítulo 6. E havendo aberto o quinto selo, capítulo 6, verso 9, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra e por amor do testemunho que tem. Então, assim, muita coisa no Apocalipse nós temos que inferir. O que é inferir? Tentar tirar do texto uma clareza que o texto não tem, sem ser exagerado ao ponto de fantasiar o texto. O que nós podemos inferir, quer dizer, extrair desse texto? Quando Cristo arrebatar a igreja, vai virar um caos. Poxa, meu marido foi e deixou, a mulher vai dizer. O homem vai dizer, minha mulher, meus filhos sumiram, eu estou sozinho. Alguém vai gritar no meio da multidão e vai dizer, é culpa dos crentes. Isso tudo é culpa dos crentes. Nós estamos passando por isso por causa dos crentes. Esta palavra será agradável aos ouvidos. Muito provavelmente, e aí, como eu estou dizendo para os irmãos, eu estou inferindo, muito provavelmente, esta palavra será boa. Será uma forma do anticristo justificar a ausência dos que sumiram. E ele vai dizer, olha, foi melhor que vão mesmo. Eles estavam nos atrapalhando, eles estavam atrapalhando o nosso projeto. O PT não já diz isso hoje? Me desculpe quem é petista, né? Eu não estou querendo falar de política, eu estou falando o que eles dizem, cada um escolhe o que quer, os petistas dizem isso, os crentes atrapalhados, os crentes é uma praga, é um câncer total. Esse dia a gente trabalha muito na boca, né? Aí esse dia eu estava ouvindo nada por dos crentes, sem continuar no poder. Aí o capítulo de Evangelho que disse, mas isso aí o negócio estava aberto nesse dia, ele disse, mas é culpa de vocês. Os crentes então isso vai soar bem aos ouvidos. Isso vai soar bem aos ouvidos. Eles vão botar a culpa nos crentes e alguém vai dizer, poxa, isso aí, não vamos botar a culpa nele mesmo, ele não vale nada mesmo. Não. E aí, isso é suavizado aqui da forma social que a gente ouve. Mas se você vê nas redes sociais, é absurdo. E agora, depois como está os poderes daquilo, né? Eu não. Mas eu vi uma postagem do cara falando a respeito desse rapaz. Esse bolsonarismo só vai acabar quando o último bolsonarista foi enforcado nas tripas de um pastor da última igreja. E assim, e olha que as redes sociais ela controla certos palavreados, certas coisas, e ainda assim eles se aproveitam. Então é o seguinte, o que o anticristo vai fazer? Diz assim, nós não queremos mais ouvir falar nem de crente e nem de Cristo. Quem nós ouvir falando vai pagar as consequências. Aí é onde vai iniciar-se uma perseguição ferrenha aos cristãos. Hoje a perseguição é verbal. Por quê? Porque as leis proíbem eles nos torturar, as leis proíbem eles nos perseguir. Por quê? Porque a Constituição nos dá amparo religioso
Ó, no quartel, que é onde eu vi o regime maior, ninguém é forçado a fazer ou deixar de fazer em regime da sua religião. Se um adventista chegar no quartel e disser, olha, eu não posso comer carne, porque minha religião permite, o quartel respeita. O adventista diz, olha, eu não posso tirar plantão no sábado, porque, pra vocês terem uma ideia, vocês sabem me dizer por que hoje não tem mais concurso público no sábado? O quartel adventista, vocês acreditam nisso? Os adventistas conseguiram na justiça não ter concurso público mais no sábado. Mas só esse é a respeito do sábado, né? Porque nós sabemos que no domingo nós tiramos, né? Assim, só que nós sabemos também que veio da lei humana, né? E os católicos principalmente. Então, nós cristãos, como assim nós plantamos de fato esse domingo? Deixa eu tentar explicar. Apesar de não ter nada a ver com o assunto, mas eu vou abrir um parênteses aqui, né? Eu vou abrir um parênteses. Na verdade, é o seguinte: os adventistas tentam nos convencer de que quem mudou o sábado para o domingo foi o Papa. Só que tem um problema, porque um teólogo adventista disse que foi um imperador romano chamado Constantino. Ellen White disse que foi o Papa. Então, a minha primeira pergunta é: primeiro vocês têm que decidir quem foi que mudou. Se foi o imperador ou se foi o Papa. Ou se foram os dois em conjunto. Vocês têm que se decidir. Segundo, não houve mudança. Os adventistas tentam nos convencer disso. Não houve mudança do sábado para o domingo. O que acontece? Capítulo 16 de Romanos diz que a igreja se reuniu no domingo. Apocalipse capítulo 1, versículo 10 diz que o Senhor ressuscitou no domingo e se apareceu a João no dia do Senhor, que é o domingo. Então o que acontece? Os cristãos faziam a sua reunião no domingo, diferente dos judeus. Hein? Capítulo 16, verso 2, se não me engano. Apocalipse 10. Apocalipse 10. E aí é o seguinte: os judeus tinham o sábado como um dia de culto. Esse dia foi estabelecido por Deus. Tá? Os judeus tinham sábado, tinham sábado estabelecido por Deus como dia de culto. Além de ser um dia de culto, o sábado tinha os seus rigores legais. No jurídico, eu não sei se é algum jurista aqui, nós chamamos de tipificação. O que é um fato típico? Um fato típico é aquilo que a lei determina como tal. Se a lei diz que andar de bicicleta é errado, a partir daquele momento passa a ser errado, porque a lei tipificou aquilo como errado. Então o que Deus fez? Deus disse: olha, o sábado é o dia do Senhor para os judeus. Se você pegar o texto aqui, capítulo 18 de Êxodo, capítulo 20 de Êxodo, capítulo 5 de Deuteronômio, capítulo 28 de Ezequiel, o texto vai dizer que é uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Então o sábado é uma aliança unilateral entre Deus e Israel. Não envolve ninguém. Salmo 119, Deus diz assim, que ele fez uma aliança com Jacó e uma lei com Israel. E não fez assim a nenhuma outra nação. Então é uma relação exclusiva. No capítulo 5 de Deuteronômio, Deus vai explicar por que isso. Ele diz: olha, porque vocês foram escravos no Egito. Então, no sábado judeu, o que os adventistas fizeram? Os adventistas pegaram o sábado e colocaram como uma lei universal, alegando que o sábado faz parte da lei moral, quer dizer, da própria natureza de Deus. E eles querem nos induzir. Uma coisa errada que eu vejo alguns colegas ensinando, que não deve ser ensinado, é que o sábado foi trocado para domingo, que nós não guardamos o sábado, mas não guardamos o domingo. Não, isso não está certo. Nós não guardamos dia nenhum. Todos os dias foram criados pelo Senhor. Ou Satanás criou algum? Pastor Marcos, deixa eu só fazer aqui um pergunta. Tira os adventistas da jogada aí. Tira o adventista. Tudo bem, está tirado. Só porque a Bíblia fala sobre o sábado. A O Bíblia, Shabat, né, que é o descanso a mesmo. Bíblia diz que o sábado é uma aliança entre Deus e Israel. Entre Deus e Israel. Não fez assim com nenhuma outra nação. O sábado então é uma aliança entre Deus e Israel. Você tem um texto que fecha o assunto do Novo Testamento, só um vai encerrar e voltar para essa coisa com vocês. Romanos capítulo 14.
sabe? Não uma pessoa. Eu acho que tem. Não, lá tem. Não tem nada lá não. Tem vaga lá. Cheio de vazia de arroz congelado, mas tem. Escapou, hein? Escapou. Essa aqui eu faço A questão é essa: se o descanso é Deus, que tem algum dia na semana que você não descansa em Deus, eu tenho que descansar em Deus. Esse é o problema. Se tem algum dia que você não descansa em Deus, o cristão não pode se dar por luxo, por exemplo, quarta-feira é o dia que eu não descanso em Deus. Tem lógica isso? Tem. Não tem lógica. Então tá, mas voltemos a Romanos e eu já explico. Muito bem. Eu vou ler o versículo 1 para a gente entender, é o que a gente chama de leitura completa para se entender o último. Verso 1, Romanos 14. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, receber, não me contendo sobre o convite. Então tá. O apóstolo Paulo está falando que tem alguém enfermo na fé. O que é um enfermo na fé? É alguém que está doente por falta de conhecimento ou porque está tendo um conhecimento errado. Ficou claro isso? Sim. Beleza. Então perceba que Paulo não está falando de enfermidade física. Ele está falando de enfermo na fé. Porque ele tem o quê? Dúvidas. Ele ainda não foi esclarecido. Beleza. Versículo 2. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é o quê? Fraco, come apenas. Então, na igreja, o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, tem um dizendo aqui que não se pode comer carne, que carne de porco é pecado. Sinceramente, é um pecado gostoso, mas tudo bem. Aí o apóstolo diz assim: aquele que é fraco, então, não come carne, come só legume. Mas sabe o que eu acho mais bonito desse texto? É que ele vai dizer que o que come não pode julgar o que não come. O problema dos adventistas são esses. Vai esquecer os adventistas. O problema dos adventistas é que eles não comem e julgam todo mundo que come. Se tu não guardar o sábado, tu não vai para o céu. Não. Se tu está guardando a opção tua até ali, tudo bem. Já viu aqueles irmãos mais radical, que até na roça ele está de paletó e gravata, aí ele não consegue capinar a roça toda. Aí ele chama alguém, mas ele quer que esse alguém também vai de paletó e gravata, porque ele é radical. Não, moço. Eu uso cabelo curto. Agora eu vou obrigar todo mundo a cortar o cabelo igual eu? Olha, irmão, eu criei igreja dos carecas. Quem quiser vir para casa tem que rapar a cabeça. Não, moço, é uma doutrina sua, não impeta ela, não dos outros, não. Entendeu? Verso 3. Porque como, olha aí, a sabedoria de Paulo. Porque como não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Porque Deus o recebeu por seu. Olha aí. Então eu posso falar, gente, isso aqui é muito simples de resolver. Se tu gosta de carne, enche tua pança de carne. Se tu gosta de verdura, enche de verdura. E tu que come carne, não fala mal do que não come. E tu que não come, larga de bom que come. Até aqui, está difícil entender ou o texto está claro? Mas vamos continuar. Verso 4. Verso 4. Quem és tu que julga o servo alheio? Sabe o que Paulo está dizendo? Somos servos de Cristo, não somos servos uns dos outros. Quem é tu para julgar o servo que não é teu? Né? Para seu próprio Senhor, ele está de pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o. Agora chegou no versículo que eu queria. Verso 5. Faz diferença entre dia e dia. Mas outro julga igual todos os dias. Cada um esteja em
plenamente seguro em sua própria mente. Olha o que Paulo está dizendo. Olha, tem gente que diz que um dia é mais importante que o outro. Outro já disse que não. E os dias são todos iguais porque o Senhor fez os todos. Cada um tem a segurança do que está fazendo. Deixa os adventistas bater. Exato, se o cara quer guardar, pode. O que eu sou contrário é eles dizer que eu estou errado, que eu não vou ser salvo, que eu estou contrariando a lei de Deus, que quem não guarda o sábado é contra a lei de Deus, que é o manda de Deus. Não. Se eles querem guardar, até aí tudo bem. Agora, envolver salvação na guarda do sábado, como eles fazem, eles dizer que os outros estão errados, que eles são a igreja remanescente, que é a única igreja que guarda os mandamentos do Senhor. Gente, eu posso falar dos adventistas porque eu estudo os adventistas há mais de 25 anos. Eu já reuni, eu já me batizei, né, na igreja adventista, para me ver. Lá no dia do batismo, eles fazem algumas perguntas. Mas é isso aí, é só essa questãozinha que eu queria chegar. Entendi. Na questão do seguinte, se eu entendo, se o Senhor trouxe a mim e eu devo ter o meu Shabat no Senhor, ter o meu sábado, eu devo tirar o sábado, se o Senhor trouxe esse entendimento para mim, amém. Só que mas eu não posso chegar e fazer isso uma doutrina. Fazer isso uma doutrina. Para alguém que quer. Você chegou no mesmo entendimento que eu, você quer fazer, vamos fazer, amém. E o Shabat, é justo dizer que ele pode ser qualquer dia. Muito bem. Qualquer dia pode ser o meu sábado no Senhor. Qualquer dia. Pode ser a terça, a segunda. Sabe por quê? Porque quando Deus mais precisou do povo, o povo teve que trabalhar no sábado. Por exemplo, muralha de Jerusalém, muralha de Jericó. O sábado já existia como mandamento? Sim. Sim ou não? Sim. Mas alguns têm dúvida. No episódio da muralha de Jericó, o sábado já estava como mandamento divino? Sim. Sim, irmão. Sábado, Êxodo capítulo 20, muralha de Jericó, Josué capítulo 6. Olha a distância que tem aí. Tudo bem. Tá. Quantos dias o povo cercou a muralha de Jericó? 7. Quantos dias? 7. A Bíblia diz que dia eles começaram? Não. Eu não sei. A Bíblia diz que dia eles começaram a marchar? Não diz. Mas vamos supor que eles começaram na terça-feira. Terça-feira. Então, eles marcharam terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Mas no sábado não podia andar. Como é que deu o nome para eles marchar? O próprio Deus contraria a lei. Qualquer jeito. Se começasse qualquer dia. Qualquer dia, se eles começaram no sábado, eles descumpriram o mandamento do sábado. Deixa eu só trazer uma dele aqui rapidinho, para nós, que segue essa a igreja, ela está dentro de uma visão profética apostólica, né? A Bíblia só fala que ela segue não princípios judaicos, porém uma visão profética a respeito por meio ou fé, que é o caso do pastor que envolveu. O Senhor me pôs entender por causa de um entendimento dentro do princípio de promessa de Deus do povo de Israel. Isso também eu sou alcançado, porque primeiro é o judeu, depois para quem? Gentios. Eu creio, eu posso alcançar. Eu resolvi ir para o estudo dentro do Shabat, que é o Shabat voltado exclusivamente não é por descanso, na visão da ceia. Aí, ela é voltada para uma meditação na palavra de Deus, em tudo, em família. De família, agora não é o vizinho lá precisou do socorro. Eu não posso aplicar, porque essa não é o verdade. O que precisamos ajudar, agora vai ser o resultado. Muito bem. Agora eu vou precisar, né? Gente, o que se deve ser evitado? O que deve ser evitado é o egoísmo. Por quê? Porque aos romanos
capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei, o fim do legalismo é Cristo. Gálatas capítulo 5, Paulo disse aos Gálatas, vocês querem voltar aos velhos rudimentos práticos da lei. Julgo ter trabalhado em vão. O que se deve ser evitado é o legalismo. O que é o legalismo? É alguém querer fazer do princípio dele uma lei para todos. Tem pessoas o seguinte, que ele está na igreja e ele não concorda, por exemplo, dos irmãos bater palma. Aí ele vai e funda o ministério, ó, que ninguém pode bater palma, porque ele contrariou uma batida de palma lá. Para com isso. Para de estar inventando moda. Para de estar inventando moda. Entendeu? Ó, algumas séries, a ciência funcional, por exemplo, eles não acreditam no inferno, porque a mãe de Charles Ted Russell, ele era danado demais, era melhor, o menino danado vai para o inferno, o menino danado vai para o inferno. E ele cresceu com aquele trauma. Então, quando ele teve a oportunidade de criar uma doutrina, a primeira que ele excluiu foi do inferno. Ele disse, para lá eu não vou não. Porque ele cresceu traumatizado. Então, tem crente que é assim. Ele foi tão oprimido, que quando solta ele, aí ele vira o bicho. Não já viu aquele que quando não é 8, não é 80? Ele começa, eu não posso nada, não posso nada. Quando solta ele, eu já posso tudo. Eu sou livre, por isso eu tenho liberdade de Cristo, eu posso tudo. Não. Existe um fruto, uma qualidade frutífera de Deus na nossa vida, chamada temperança. O crente tem que caçar o que a gente chama de tempero certo. Nem salgado e nem. A carne pode ser picante. Se ela tiver salgada demais, não vai refugar. Mas a carne é assim, mas ele não gosta de sal. E se tiver insossa, também alguém vai reclamar. Mas agora, uma carne no tempero certo, na assada, a gosto mesmo, da forma certa, fica um trem mais agradável. Tá? Então, pessoal, foi só o parêntese que nós abrimos aí na história para tentar trazer uma luz, porque até hoje, devido aos adventistas, o sábado é uma grande polêmica nas igrejas evangélicas. Os adventistas têm pego alguns irmãos e têm dito melhor, tem guardar o sábado, se não guardar, está enrascado, está descumprindo a lei de Deus, porque isso, porque aquilo, não tem nada a ver. E isso aí tem muito irmão confuso, tem muito irmão na dúvida. Né? Infelizmente, o meu assunto não é esse, mas eu queria muito poder ler os textos, né? Onde Deus é claro, diz, olha, isso é uma lei, é um sinal em crime de vós. O próprio Deus dizendo, eu não fiz isso com outra nação. Então o sábado é uma lei exclusiva para a nação de Israel. Não nos envolve, não nos atinge, não atinge um cristão. Onde na Bíblia, no Novo Testamento, um cristão guardou o sábado? Pedro estava desse jeito. Pedro, quando estava no meio judeu, disse, não, você se deu certo mesmo, tem que cumprir a lei de Deus, tem que guardar o sábado, tem que fazer isso. Quando ele estava com os gentios, Pedro dizia assim, não, vocês não devem guardar sábado não, mas nós somos livres, não sei o quê. Aí Paulo chamou Pedro e disse, Pedro, que safadeza é essa, Pedro? Quando tu está com o judeu, tu quer ser judeu, quando tu está com o gentil, tu quer ser gentil. Seja um homem, rapaz. A Bíblia diz que Paulo resistiu a Pedro na carne, falou que Pedro estava com safadeza mesmo. Pedro, quando estava do lado de mim, não tem aquele irmão que chega e diz assim, tu viu lá fulano fez isso e isso. Aí ele chega no fulano e diz, o pastor quis te enganar, mas eu gostei lá, você não baixou a cabeça não, tem que ser desse jeito, né? Causando contexto. Pedro estava desse jeito, né? Pedro não estava crente não, viu? E aí Paulo deu uma chamada em Pedro, né? Para Pedro caçar rumo de ser gente. Então vamos voltar ao assunto. A grande tribulação, como nós já dissemos, ela terá 3 personagens principais. O dragão, que é Satanás. A besta que subiu do mar, né? Que é o falso profeta. E a besta que
subiu da terra, que é o anticristo. Que é o anticristo. Desculpa, ao contrário. A besta que subiu no mar é o anticristo e a besta que subiu da terra é o falso profeta. O certo é que são duas bestas. Então o que acontece? Na grande tribulação, quem governará o mundo será essa trindade satânica, chefiada pelo dragão, que vai dar o seu poder ao anticristo, que por sua vez dará o seu poder ao falso profeta. Então eles estarão reinando no mundo no período da grande tribulação. Qual é o propósito deles? O propósito deles, primeiro, é desmerecer a Deus. Eles dizem, olha, vocês estão passando por tudo isso a culpa de Deus. Eles vão tentar rebelar o mundo contra Deus. É tanto que ele vai ter isso. Porque as pessoas realmente hoje, elas estão num grau de revolta, tanto que eles querem culpar Deus da religião por fruto dos seus